Olá, que a paz de Deus esteja com vocês, que o amor de Cristo nos uniu. Estamos aqui para gravar mais uma aula de física, lembrando que eu estou sem máscara porque estou aqui praticamente sozinho, mas o conselho é use máscara, álcool gel, álcool sabão, se cuide, porque brevemente com certeza estaremos nos encontrando. Bom pessoal, as aulas que a gente fizemos anteriormente é sobre cinemática. A gente colocou umas atividades lá e hoje a gente veio aqui para reforçar mais ainda o estudo da cinemática, que é um estudo muito esmiuçado, ele é muito pequeno, é um quebra-cabeça que a gente vai tentando juntar, apesar da distância, mas eu creio que com a vontade de vocês a gente vai se inteirar e vai dar certo. Bom, aqui a gente colocou para essa aula de hoje uma introdução ao estudo da mecânica. A mecânica é a parte da física, que ela divide o quê? A cinemática, a dinâmica e a estática, que são os três pilares do primeiro ano, tá? Que é a chamada física newtoniana que a gente estuda no primeiro ano. Então a gente vai ver um pouquinho dessa introdução do estudo da mecânica. Bom, em física, tudo que é medido a gente chama de grandezas. Então, isso aqui nós chamamos de grandezas físicas. Mas o que é uma grandeza? Grandeza é tudo que pode ser medido. Um exemplo de grandeza: comprimento, o tempo, a força, a velocidade, a massa, entre outros, que podem ser medidos, são chamados de grandeza. Então, tudo isso aqui que vocês estão vendo, comprimento, tempo, força, velocidade, massa e outros mais, eles podem ser chamados de grandeza, porque eles podem ser medidos. Então, grandeza em física é tudo aquilo que pode ser medido. Bom, ela é dividida em duas. A primeira que a gente chama é grandeza, são as grandezas escalares. Algumas grandezas físicas exigem, para a sua perfeita caracterização, apenas uma intensidade, ou seja, uma. Essas grandezas são denominadas grandezas escalares, que vem de escada. Tá? Então, o que são grandezas escalares? Nosso exemplo, a massa, por exemplo, é uma grandeza escalar. O comprimento, por exemplo, outro exemplo, é uma grandeza escalar. O tempo, a temperatura, a densidade e outros mais, tá? Então, isso aqui são chamados de grandeza escalar: massa, comprimento, tempo, temperatura e densidade. Grandezas vetoriais: as grandezas físicas que, para sua perfeita caracterização, exigem, além da intensidade, uma orientação espacial, ou seja, direção, sentido, intensidade, tá? São denominadas grandezas vetoriais. Quem são as grandezas vetoriais? A força, o impulso, a quantidade de movimento, a velocidade e a aceleração. Então, como a gente já viu aí, existem dois tipos de grandezas. Grandeza em física é tudo aquilo que pode ser medido. As duas grandezas, as escalares e as vetoriais. O que é que vai diferenciar uma para a outra? Lá, na grandeza escalar, você precisa de uma única unidade. Aqui, nós precisamos de três praticamente: intensidade, direção e sentido. Isso é grandeza vetorial. Um exemplo de grandezas escalares é a velocidade escalar média. Considere um carro que percorre 2 horas. A razão entre o deslocamento e o tempo necessário caracteriza a velocidade escalar média do carro. Pode-se dizer que a velocidade escalar média foi igual a 50 km por hora. Então, velocidade escalar média, ela vai precisar o quê? De uma única unidade de medida. Tá? No caso aqui, por exemplo, nós temos 50 km por hora. São duas, ó, quilômetros, que vem de distância, horas que vem do tempo. Então, isso aqui é chamado de velocidade escalar média. Velocidade escalar média corresponde à velocidade que o carro deveria manter constante para sofrer o mesmo deslocamento, ΔS. A gente já viu nos estudos lá atrás que ΔS representa o deslocamento. Delta significa que esse objeto sofreu uma variação. S, space, que é a letra S que vem do inglês chamado space, que para nós é espaço. No mesmo tempo, ΔT, delta, movimento, T é o tempo. Então, como a gente já viu, só relembrando um pouco, que para o cálculo da velocidade média, nós pegamos quem? ΔS sobre ΔT. Velocidade média é igual o espaço dividido pelo tempo. Então, se eu quero encontrar a velocidade média de um determinado móvel, um objeto está se movendo, eu simplesmente vou pegar o espaço e dividir pelo tempo. Eu tenho essa velocidade média. Tá? Lembrando que
Lá no Sistema Internacional de Unidades, quem vai medir a velocidade média? Metros por segundo, tá? Ou quilômetros por hora, são as unidades mais usadas. Quilômetros por hora ou metros por segundo, lá no Sistema Internacional de Unidades. Bom, para caracterizar melhor isso aí, a gente coloca um exemplo aqui, tá? Nesse exemplo aqui nós temos o quê? É um espaço orientado, tá? Uma localização. Eu preciso me localizar para encontrar essa velocidade média desse determinado objeto para se em movimento. Então olha aqui, nós temos uma reta numérica aqui, onde nós temos para cá os negativos, para cá os positivos. Qual a velocidade do corpo que parte da posição B? Aqui ó, posição B. Essa partícula, ela vai partir da posição B e vai chegar na posição J em 4 segundos. Então ele me dá o tempo aqui, ó, em 4 segundos, essa partícula que vai partir da posição B, menos 2, tá? Antes do zero. Essa partícula vai partir até aqui, ó, na posição J, que é 6, em 4 segundos. Então, qual é a velocidade do corpo, desse corpo? Que velocidade ele vai atingir ao sair de B e chegar em J em 4 segundos? Bom, primeiro nós vamos localizar os espaços, tá? Para a localização dos espaços, como a gente viu na aula passada, quem é o espaço? É espaço final menos espaço inicial. Se eu quero encontrar o espaço, eu vou pegar o espaço final de onde eu cheguei, menos o espaço inicial da onde o objeto saiu. Nesse caso aqui, por exemplo, ele saiu de menos 2, que é B, a partícula, e chegou até J, que é 6. O espaço inicial é menos 2 e espaço final é menos 6. B, espaço inicial, J, espaço final. Então aqui nós vamos pegar 6, que é o espaço final, menos, lá na fórmula a gente tem espaço final menos espaço inicial, menos 2. Que é menos 2? Porque ele saiu daqui, ó, negativo. Tá, ó. Então saiu de B até J. O espaço final onde ele chegou é 6, menos, que é da fórmula, que é espaço final menos espaço inicial. E esse menos 2, para equipar isso aqui, porque são dois sinais iguais, a gente tem que separá-los. Menos 2 de onde ele saiu. Então, fazendo o jogo do sinal, menos com menos dá mais, 6 mais 2, 8. Quanto tempo ele gastou? 4 minutos. Então, eu encontrei o espaço, pegando quem? O espaço final menos o espaço inicial. Ele andou 8 metros, saindo de B até J. O tempo gasto foi 4. Trazendo para o cálculo da velocidade média. Velocidade média é igual espaço dividido pelo tempo. Quem é o espaço? Menos com menos dá mais, 6, que é o final, menos 2, que é o inicial, deu 8. Dividido pelos 4 segundos. 8 dividido por 4, 2 metros por segundo. Metros, que vem de quem? Do espaço. Segundos, que vem de quem? Do tempo. Tá? Então, se calcula a velocidade média da seguinte forma. Espaço final menos espaço inicial, e você divide pelo tempo. E coloca a unidade de medida no sistema internacional, que é metros, que é de comprimento, que é o espaço, o deslocamento, e segundos, que é o tempo. Outro exemplo, considere que a partícula tenha passado da posição B para a posição J e em seguida para a posição G. Então olha aqui, nós vamos acompanhar a mesma partícula. Ela saiu da posição B menos 2, veio até a posição J mais 6. Tá? Logo em seguida ela voltou até G. Aqui a posição G, que é 3. Tá? Então olhando para cá, pela reta orientada. Essa mesma partícula saiu de menos 2, foi até mais 6, depois voltou até G. De que forma nós vamos encontrar essa partícula, a posição dela e a velocidade dentro desse percurso? Então, trazendo para cá, se ela saiu de menos 2, chegou até 6, que é G, e voltou, que é J, e voltou até 3. Então, como é que a gente vai, como ele fala lá, que o espaço percorrido é espaço final menos espaço inicial, então esqueçamos aqui, ó, pegamos daqui para cá. Quem é o espaço final? 3. Tá, ó. Menos, que é da fórmula, e menos 2 de onde ele saiu. Então, menos com menos dá mais, 3 mais 2, 5. Então, daqui de B até J, que é 3, ela percorreu 5 metros. Porque quando ela saiu de menos B até J, que é 6, que a gente chamou de 8, mas ela voltou. Se ela voltou menos 3, então ficou 5. Então pegamos, ó, 3, que é positivo, menos, que é da forma, que é espaço final menos espaço inicial, e menos 2 da onde a partícula saiu. Menos com menos dá mais, 3 mais 2 dá 5. Tá? Então olha aqui,
trazendo para cá. E o tempo que ela gastou? 5 segundos, porque ela gastou 5 para cá, no momento que ela veio para cá, de B até 6 foi 4, mas quando ela voltou até J, mais 1 segundo. Aumentou mais 1 segundo. Então o tempo foi 5 segundos. Trazendo para o cálculo da velocidade média. Qual foi a velocidade média daqui para cá? Velocidade média é igual ao espaço dividido pelo tempo. Então vai ficar ó, o espaço que é 5, dividido pelo tempo que é 5. Então ela gastou daqui para cá 1 metro por segundo, foi a velocidade média nesse espaço que essa partícula fez. Bom, trazendo para cá, nós temos dois tipos de movimento. Um movimento é chamado progressivo e outro movimento é chamado retardado. Que mais tarde a gente vai ver que, na verdade, na física não se usa mais esse termo retardado. Tá? Então, o que é o movimento progressivo? Se um carro se movimenta no sentido da trajetória, está aqui, ó. Se um carro, uma partícula, se movimenta no sentido da trajetória, sua velocidade será positiva. Então, se ele vier de lá para cá, a velocidade dele é positiva. Por quê? A velocidade é maior do que zero. Está aqui, ó. A velocidade é maior do que zero. Então, se a velocidade é maior do que zero, o movimento vai ser progressivo. Tá? Então, o chamado movimento progressivo é quando você olhar para cá e o sinal está dizendo que a velocidade é maior do que zero. Se a velocidade é maior do que zero, o que está dizendo? Que o movimento é progressivo, a velocidade é positiva. Então, está vindo nessa direção. O outro movimento, o movimento chamado de retrógrado, tá? Que a gente chamava, tempos atrás, chamava de retardado, mas correto mesmo é retrógrado. Se um carro se movimenta em sentido contrário à orientação da trajetória, sua velocidade será negativa. Então, no sentido progressivo, ele estava vindo. A velocidade era positiva, ou seja, a velocidade era maior do que zero. Nesse caso aqui, ele está voltando ré, está voltando, é retrógrado. A velocidade deles vai ser menor do que zero. Então, significa que esse movimento é retrógrado. Então, nós vamos ter dois tipos de movimento nesse sentido aqui da cinemática. Um é positivo, progressivo, né, quando a velocidade é menor do que zero, e o outro é retrógrado, quando a velocidade é menor do que zero, é negativo. São os dois tipos de movimento que nós temos. Bom, para caracterizar melhor, fixar melhor, nós vamos colocar alguns exemplos aqui para depois fazermos o exercício. Primeiro exemplo, a distância por estrada de rodagem entre Cuiabá, lá no Mato Grosso, e Salvador é de 3.400 km e 8 metros. O ônibus demora 2 dias e 4 horas desde a saída de Cuiabá até a chegada a Salvador, incluindo 10 horas de paradas para refeições e abastecimento e outro mais, qualquer o que vier acontecer. Qual é a velocidade escalar média desse ônibus durante os 2 dias e 4 horas de viagem em quilômetros por hora? Então, ele saiu de Cuiabá, lá no Mato Grosso, até Salvador, na Bahia. Então, o percurso, a distância do deslocamento é 3.400 km e 8 metros. A distância entre Cuiabá e Salvador. Esse ônibus demorou 2 dias e 4 horas para fazer esse percurso, né, de Cuiabá até Salvador, incluindo 10 horas de parada para refeições, abastecimento e outras. Então, qual é a velocidade de escala média desse ônibus durante os 2 dias e 4 horas de viagem? Então, primeiro nós vamos colocar quem? O espaço percorrido, ΔS, espaço percorrido, a distância, 3.400 km e 8 metros. Qual é o tempo? 2 dias mais 4 horas. Bom, tudo isso aqui, dias, terá que ser transformado em horas, tá? Em tempo. Então, 2 dias dá o quê? 48 horas. Um dia é 24, mais 48, mais 4 horas, 52 horas foram gastos. Então, trazendo para lá, é só colocar na fórmula. Espaço percorrido, que é a distância de Cuiabá até Salvador, 3.400 km e 8 metros. 2 dias mais 4 horas dá 52 horas. Então, qual é a velocidade média durante esse percurso? Velocidade média é o espaço dividido pelo tempo. 3.400,8 dividido por 52. Então, durante esse percurso de 3.400 km e 8 metros, nessas 52 horas, o ônibus teve uma velocidade média de 65,4 km por hora. É a velocidade dele. Então, todas as vezes que vier dessa forma aqui, a gente vai ter que fazer o quê? Fazer
se vier em dias, você tem que transformar em tempo, tá? Porque aqui se cobra tempo. Então, no caso aqui, ele colocou 2 dias, como um dia tem 24 horas, dia e noite, 2 dias vai dar 48 horas, mais 4 horas, então são 52 horas, tá? Sempre que vier assim, a gente sempre vai ter que fazer essa transformação de unidades. Isso é muito importante, porque eu só posso somar, dividir e multiplicar se as unidades forem iguais. Outro exemplo. Um trem de 200 metros de comprimento, com velocidade escalar constante de 54 km por hora, gasta 20 segundos para atravessar completamente uma ponte. Qual é o tamanho, a extensão da ponte? Um trem de 20 metros de comprimento, com velocidade escalar constante de 54 km por hora, a velocidade dele dá 54 km por hora, o tamanho, a extensão do trem é 200 metros, ele vai gastar 20 segundos para atravessar completamente uma ponte. Então a pergunta é, que tamanho? Qual a extensão dessa ponte? Qual foi a extensão dessa ponte? Então o trem passou a ponte aqui, ó. Tá? Então, só o trem, 200 metros de comprimento, certo? A velocidade dele, a gente sabe que a velocidade de um trem não é muito alta, é praticamente controlável. Então aqui, ó, olhando para cá, a gente começa a colocar os dados. Quando você vai resolver um problema de física, a primeira coisa, ler o problema e entender ele. Segundo, tirar os dados e colocar os dados, porque pelos dados fica simples você pegar, colocar na forma, substituir as letras pelos números, tá? Porque pelos dados, a pergunta você vai ver o que é preciso transformar aqui. Lembrando que as unidades têm que ser iguais. Eu só posso somar, dividir, multiplicar, subtrair com unidades iguais, diferentes eu não posso. Então tem que se atentar para esse lado, tá? Então pegando aqui, nós temos o comprimento da ponte, tá? E o comprimento do trem. Ele gastou 2 segundos para atravessar aqui, ó, com uma velocidade de 54 km por hora, tá? Então olha aqui, o tempo está em segundos, aqui está em quilômetros por hora. Então essa unidade aqui tem que ser transformada em metros por segundo, porque a unidade de segundos será metros por segundo. Então 54 km por hora dá quantos metros por segundo? Lembrando que unidade maior, que é quilômetros por hora, para unidade menor, que é metros por segundo, o que a gente vai fazer? Dividir. Tá? Dividir por quanto? Por 3,6. Já foi mostrado nas outras aulas, né? Como se encontra essa divisão para transformação de unidades. Então, 54 dividido por 3,6, que é a quantidade de segundos que tem a hora, uma hora tem 3.600 segundos. Se você dividir 3.600 segundos, dividir por 1.000, dá 3,6. Então, unidade maior, quilômetros para metro, horas para segundo, você pega o valor e divide por 3,6. Então 54 km por hora dividido por 3,6 vai dar 15 metros. 54 km por hora é a mesma coisa de 15 metros por segundo, essa velocidade. O tempo eu já tinha dado lá, 20 segundos. Bom, o tamanho do trem, o comprimento do trem, 200 metros. Como é que se calcula extensão? Ele quer agora espaço percorrido, não é mais velocidade. Eu tenho velocidade e tempo, ele quer espaço percorrido. Para calcular o espaço percorrido, você multiplica a velocidade pelo tempo. Lá é o que? Velocidade. Velocidade média é igual, o espaço dividido pelo tempo. Aqui eu quero quem? Eu quero encontrar o espaço, a extensão, o tamanho da ponte. Eu vou pegar a velocidade do trem, que era 54 km por hora, eu transformei em metros por segundo, que deu 15, e vou multiplicar pelo tempo. Aqui, ó, 20 segundos. Então vamos cá. Foi transformado. Velocidade, 15, tempo, 15 vezes 20, 300 metros. Então nós encontramos um espaço aqui de 300 metros. Mas vamos para cá. Só que aqui eu vou ter que tirar a diferença de quem? Do trem e da ponte, para me saber qual foi a extensão da ponte. Então,